Imagina você recebendo 2 pagamentos extra por ano, como se fosse um 14º, um 15º salário. Isso investindo em renda fixa, em um dos investimentos mais seguros do país, mais seguro inclusive do que a poupança. Saiba que é totalmente possível através do Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais. É sobre esse investimento que nós vamos falar hoje. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar desse investimento de renda fixa, seguro e que paga 2 vezes ao ano o rendimento daquele período, os chamados cupom de juros semestrais. Nós estamos falando aqui do Tesouro Direto, o IPCA+, com pagamento de juros semestral. Então nesse vídeo nós vamos ver o que é o Tesouro Direto, como que funciona esse Tesouro Direto com pagamento de juros semestral, a diferença entre o título que paga juros semestral e o título que não paga juros semestral, vantagem e desvantagem e para quem é indicado esse título de Tesouro Direto com pagamento de juros e para quem não é indicado. Então é importantíssimo que você fique e acompanhe até o final para saber se esse título é indicado para você. Então o Tesouro Direto, ele é um título público, ele é emitido pelo governo, ou seja, você empresta dinheiro para o governo e ele vai te pagar com juro. E por que ele é tão seguro? Porque ele tem a garantia do governo federal. Você imagina que se o governo não pagar, se o governo der o calote na dívida, é porque o país realmente está quebrado. Então, todos os outros investimentos, com certeza já quebrou antes. O Tesouro é como se fosse a última instância. Se chegar no ponto do Tesouro Direto quebrado, o Tesouro não pagar, é porque tudo que está antes já foi para o saco. Então, por isso ele é o título mais seguro do país. Existem vários tipos de título. Tem o Selic, tem o pré-fixado, tem o IPCA sem pagamento de juros semestral e tem o Tesouro IPCA com pagamento de juros semestral, que é que nós vamos entrar em detalhe hoje. Como que ele funciona? Você investe um dinheiro hoje para um vencimento, nós temos disponível hoje o IPCA 2030, 2040 e você vai receber o teu dinheiro lá no final, o principal corrigido pela inflação, e a cada 6 meses você vai recebendo na tua conta o rendimento daquele período. Então, a cada 6 meses, o que rendeu naquele período já está na tua conta. Diferente do outro título, sem pagamento de juros semestral, que você coloca o dinheiro e vai receber tudo lá no final, com inflação mais a taxa que ele está pagando no dia da aplicação. Por isso que eu falo que é como se fosse um 14º e um 15º salário, porque 2 vezes no ano você vai ter aquele pagamento na conta. Isso nem sempre é bom, por isso que é importante você ficar até o final para ver se esse título cabe para você ou não, que eu vou colocar as vantagens e desvantagens também. Esses 2 títulos, com pagamento e sem pagamento de juros semestral, é importante fazer um planejamento para resgatar somente no final. Por quê? No meio, embora ele seja renda fixa, lá no final você já sabe quanto que você vai resgatar, ou já tem um valor acordado, IPCA mais uma taxa. No meio do caminho, antes do vencimento, você pode resgatar, ele tem liquidez, você pede o resgate no dia seguinte, no dia útil seguinte está na conta. Qual que é o problema? Existe a marcação a mercado. Tem vídeo no canal explicando com detalhe isso, que é um assunto bem longo. Mas basicamente o preço nesse período ele varia muito. Então, antes do vencimento, você pede o resgate num dia que o preço está bem abaixo, você pode ter menos dinheiro para resgatar, você acaba perdendo dinheiro. Então, esses 2 títulos é importantíssimo ter o horizonte para resgatar lá no vencimento, que aí não corre o risco de você perder dinheiro. Vou colocar aqui algumas vantagens e desvantagens do título com pagamento de juros semestral para o título sem pagamento de juros semestral. Vou começar com a vantagem que é, você tem um fluxo de caixa na tua conta. 2 vezes no ano vai entrar aquele pagamento, o seu 14º, 15º salário, então você tem esse fluxo de caixa entrando para você usufruir. Na verdade, essa é, na minha opinião, acho que é a única vantagem desse título. Então vamos para as desvantagens dele. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, se inscreve aqui para poder não perder nenhum tipo de conteúdo quando for pro ar. Esse canal aqui tem conteúdo para todo mundo, renda fixa, variável, ações, fundo imobiliário, então não perde nada, se inscreve já aqui. Voltando então a falar das desvantagens desse título, a primeira grande desvantagem é que você interrompe o processo do juro composto. O juro composto ele age ao longo do tempo. Conforme você vai retirando esse dinheiro, ele vai te pagando como se fosse um resgate, né? Você interrompe esse processo. Vou compartilhar minha tela e vou te mostrar numa planilha como isso prejudica no longo prazo. Primeira coisa colocar aqui, ó, essa taxa aqui, ela não é a taxa do Tesouro hoje. Estou colocando uma taxa
grande aqui para poder entender como funciona a diferença entre os dois. Essa diferença da interrupção do juro composto, essa grande desvantagem desse título. Então esse título aqui, que é o sem pagamento de juro semestral, é onde ele vai pagar tudo lá no fim. Então ele vai render em cima de tudo. O juro composto ele age em cima do rendimento e do principal. Eu coloquei uma taxa de 10% ao ano aqui, não é a taxa do Tesouro, mas para ficar uma taxa alta para poder ver aqui a diferença. Então repara que ao final de 20 anos, ele vai rendendo em cima de tudo. Você tem lá um resgate de R$ 30.579,55. Nesse lado, com o pagamento de juro, cada vez que ele rende, eu coloquei aqui como se ele estivesse resgatando o que rendeu no período anterior. Então ele foi para 5.500, aqui ele resgatou 500. 5.550, que ele rendeu lá o 5.500 mais 10%, o 5 mais 10%, resgatou 550 e assim por diante. Eu fui só resgatando o que ele rendeu no período anterior. Então esse capital aqui praticamente ele não cresce. No final, você tem lá 6.111 do principal, mais o que recebeu durante o semestre aí, a cada semestre, a cada período aqui no caso, 9.382. Dá um total aqui de 15.493 contra 30.579,55. Veja que o fato de você ir resgatando antes faz com que o juro composto ele não se interrompe essa curva do juro composto. Então por isso o resultado bem menor. Volto a reforçar aqui o seguinte: não é essa taxa do Tesouro, não quer dizer que um vai ser metade com o outro. Isso aqui para você entender como que o juro composto é interrompido. Voltando aqui para a segunda desvantagem dele, é a questão do imposto de renda. Cada resgate que você faz, você paga imposto de renda. E no imposto de renda, existe uma tabela regressiva onde você vai pagando de cima para baixo. Quanto menos tempo você deixa o dinheiro aplicado, mais imposto você paga. Por exemplo, você deixa ele aplicado até 180 dias, você paga 22,5%. De 181 a 360, 20%. 361 a 720, 17,5%. E acima de 720 dias, 15% de imposto de renda. Quando você vai resgatando os primeiros cupons, os primeiros pagamentos, você vai pagar 22,5%. Depois de um tempo, você vai pagar 20%, 17,5%, até você chegar no 15%. Alguns resgates você pagou o máximo de imposto. Enquanto no título que você pega tudo lá no final, normalmente ele é muito acima de 720 dias, você vai pagar somente a alíquota mínima de 15%. Mas então por que esse título é bom? Eu vou colocar aqui quando que ele se aplica para você, quando que ele não se aplica. Então aguenta a mão aí que a gente já vai chegar lá. Para quem que é indicado esse título com todas essas desvantagens aí em relação ao outro? Para aquela pessoa que já tem um patrimônio acumulado e já vai começar a usufruir desse patrimônio. De repente a pessoa já durante toda a vida acumulou patrimônio na renda variável, na renda fixa, e agora ela precisa começar a usufruir disso. Então, ela depende de proteger o capital dela, colocando no Tesouro Direto, vai protegendo contra a inflação, e ela precisa desse fluxo. Então, cada vez, imagina, se a pessoa acumulou e vai usufruir, porque ela tem um capital muito alto. Então, cada pagamento desse a cada 6 meses, imagina que seja um valor alto. Então, ela vai dividir ali aquele valor em 6 meses e vai viver com aquele rendimento, ele vai fazer parte da sua carteira previdenciária. Para quem ainda não está nessa fase, compensa muito mais o título sem pagamento de juros semestral, exceto se a pessoa falar assim, não, esse é um dinheiro que não é para aposentadoria, é um dinheiro que eu quero deixar ali protegido da inflação e eu quero 2 pagamentos no ano para me comprar um bem, para me fazer uma viagem. Então é um dinheiro que eu vou usar a cada 6 meses o rendimento. Então também caberia esse título. Agora, se está pensando no Tesouro Direto para aposentadoria, com certeza o que compensa é o IPCA sem pagamento de juros semestral, porque você vai pagar menos imposto e o juro composto vai agir em cima de todo ele e o resgate lá na frente vai ser muito maior. Na minha opinião, o Tesouro Direto aliado a uma carteira de investimento diversificada em renda variável, pode ser ações, fundo imobiliário, outros investimentos de renda fixa, o Tesouro Direto é uma excelente maneira de você conseguir uma excelente aposentadoria lá na frente.
Então eu explico tudo isso passo a passo no meu treinamento, que é bem compacto, com custo-benefício absurdo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu passo por todo tipo de título público, renda fixa, renda variável, ações, fundo imobiliário, a montagem de uma carteira do zero para você se aposentar e viver de renda lá na frente. Se você não investe em renda variável ainda, eu vou deixar na tela final uma playlist com 4 videozinhos bem curtinho aí de 4, 5 minutos explicando a lógica que é a renda variável. A renda variável não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa, não é esse monte de gráfico. Então eu fiz uma playlist para você entender, fazendo uma analogia aí com a vida nossa no dia a dia. Você vai entender bem o que é investir em renda variável. Clica, assiste que vale muito a pena. Espero que tenha gostado, pode deixar dúvida no comentário que eu respondo assim que possível. Eu vou ficando por aqui, valeu!